Meu querido amigo, eu estou separando aqui algo na Bíblia que me lembrou de você. Nós conversamos, né? E eu lhe dizia que Deus quer algo de você, né? E eu me lembrei desse homem que a gente vai ler agora aqui sobre a vida dele. Está no livro de Atos. Você pode pegar na sua Bíblia também, está no Novo Testamento. O livro de Atos, capítulo 10. E eu vou ler ele para você. Antes a gente vai fazer uma breve oração, tá bom? Pai querido, abre agora a nossa mente, nosso coração, Senhor. Revela a tua vontade na vida de cada um de nós, e especialmente na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Olha como é que diz o verso 1 do capítulo 10. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Aqui está falando de um homem, está dando as características dele, certo? O papel dele, a nacionalidade dele. Ele era um homem do exército, né? Ele tomava conta de 100 soldados, ele era um centurião e ele não era judeu, ele era romano, certo? Italiano. Por que é importante saber isso? Porque nesses tempos bíblicos, os judeus eram o povo de Deus, era o povo que conhecia qual era a vontade de Deus. Era o povo que tinha as escrituras de Deus do Velho Testamento, certo? Então Deus colocou o povo judeu como se fossem os professores para as outras nações, para conhecer o caráter de Deus, conhecer a vontade de Deus, certo? Agora, vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre esse homem chamado Cornélio. Veja as características deste homem. Homem piedoso. O que é um homem piedoso? Uma pessoa que ajuda os necessitados, que tem um coração bom, que não suporta ver o próximo passando necessidade, ele tendo condição, ele vai lá e ajuda. Ele chora com os que choram. Ele se alegra com aqueles que estão alegres. Então o coração desse homem era piedoso, de Cornélio. Diz mais, e temente a Deus com toda a sua casa. Veja, esse homem Cornélio, além de piedoso, ele também temia a Deus, ele respeitava a Deus, ele honrava a Deus, ele colocava a Deus em primeiro lugar, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele ensinava a sua casa a ter isso também. Ele tinha em Deus um parceiro, um amigo, um colaborador, entendeu? A outra característica dele, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Além dele ser piedoso, ajudar as pessoas, ser bondoso, além dele ser temente a Deus com toda a sua casa, ele sempre dava esmola ajudando as pessoas. Aí eu te pergunto, que mais Deus pode querer de uma pessoa dessa? Um homem piedoso, que toda a vizinhança conhecia a bondade dele. Um homem que todo mundo sabia que ele era temente a Deus e instruía sua casa a ser temente a Deus também. Um homem que dava muitas esmolas, estava de contínuo conversando com Deus. O que Deus ainda quer de um homem desse? E quem dera que a gente tivesse com facilidade homens com essas características hoje, né? Mas é mais difícil a gente encontrar. Mas veja, aqui entenda bem. Cornélio está oferecendo para Deus o seu coração, está oferecendo a sua sinceridade, mas Deus não acha suficiente. Deus quer alguma coisa a mais. Vamos saber o que é? A gente vai encontrar no verso 3.
Cerca da hora nona do dia, isso meio-dia mais ou menos naquela época, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Bom, meio-dia mais ou menos, Cornélio teve uma visão de um anjo falando com ele. Olha o que diz o verso 4. Este, fixando nele os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: Veja o que o anjo enviado por Deus a esse homem disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Veja, Deus está dizendo, através do anjo: ó, eu tenho visto a sinceridade do teu coração. Eu tenho visto que tu tem buscado ter intimidade comigo. Eu tenho visto que tu tem buscado ter comunhão comigo. E eu tenho visto que tu tem um coração inclinado para fazer o bem. Continua assim. Isso aí já é o suficiente. Não foi isso que Deus disse. Deus disse através do anjo que ele reconhece e que tem visto tudo o que ele tem feito. Mas agora ele vai pedir uma coisa para esse homem. Vamos saber o que é? Agora, pois, envia homens a Jope, que era um local, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora eu queria, meu amigo, que tu entendesse o seguinte. Já te falei que o Cornélio não era judeu, entendeu? Então ele não conhecia muito a respeito de Deus, apesar de que ele já temia Deus, já conversava com Deus, já orava a Deus, já tinha um coração inclinado. Mas agora, Deus manda o anjo para que Cornélio mande buscar Pedro. E quem era Pedro? Pedro era aquele que andou com Jesus, que pregou junto com Jesus durante 3 anos e meio, e que agora era um dos pais do cristianismo, né? Então, o anjo disse que era para ele chamar Pedro. E veja uma coisa interessante, como o anjo queria que isso acontecesse, só que Cornélio não sabia onde Pedro estava, mas o anjo diz assim no verso 6, ó: Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então veja, o anjo disse exatamente aonde Pedro estava. Ó, ele está lá no bairro tal, na rua tal, na casa tal, entendeu? E agora ele foi chamar Pedro para quê? Para que Pedro pudesse dar um estudo bíblico para Cornélio. Por quê? Porque Cornélio já tinha um coração inclinado para o bem, já era amigo de Deus, já devolvia esmolas. Quer dizer, o que faltava então para Cornélio? Conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a vontade de Deus, conhecer como Deus deseja ser adorado, certo? Aí o que acontece? O verso 7 diz assim, ó: Logo que se retirou o anjo que ele falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo contato tudo, os enviou a Jope. Aí nós não vamos ler essa parte para frente, a gente vai pegar só mais 2 versículos, porque tem muita coisa aí. Aí nós vamos dar um pulo para o verso 24. Ó. Aí, aqui no verso 24, eles já foram em Jope e agora eles já voltaram para a casa de Cornélio, com Pedro. Olha o que acontece. No outro dia entrou em Cesareia, onde Cornélio morava. E Cornélio os esperava. Preste bem atenção de que maneira que Cornélio estava esperando. Tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Veja, Cornélio agora estava ansioso para receber Pedro, para receber um estudo bíblico, aonde ele ia ser ensinado como melhor adorar a Deus, passar a conhecer melhor a palavra de Deus. Mas veja a atitude de Cornélio.
Ele esperou sozinho? Não. Ele reuniu a família, os parentes mais próximos e os amigos mais íntimos, os vizinhos. Ele não queria só para ele essa bênção, ele queria para mais pessoas, entendeu? Aí o verso 25 diz: quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. De tão feliz, ele fez isso, né? Aí o verso 26 diz assim: mas Pedro ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aí a gente vai passar um pouquinho para a gente ver o que acontece no verso 33. Pedro já na casa para começar o estudo bíblico, ele diz assim, Cornélio diz para ele, portanto, ele conta como foi que chegou até Pedro, né? A visão do anjo, ele conta tudo isso, está contando para Pedro, e aí ele chega e diz assim para Pedro, ó, portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então, meu amigo, sabe o que Deus quer de ti? Ele já tem te abençoado, Ele já tem te mostrado, tu já conhece Ele, tu já tem intimidade com Ele, mas Ele quer uma coisa de ti agora, que tu conheça mais a vontade dEle, que tu conheça melhor a maneira de adorá-lo, através da palavra dEle. E eu me sinto honrado em Ele ter me escolhido para te ajudar. Tá bom, meu querido? Um grande abraço.